Olá, bem-vindos ao Desassossego. Eu sou António Pedro Moreira, também conhecido por aí como Pedro on the Road, e hoje eu trago-vos o Heitor Lourenço. O Heitor, apesar da sua bela idade de 55 anos, se forem à Wikipédia, veem que o homem já fez uma data de trabalho para televisão e para teatro. É uma pessoa muito prolífica e também, e é por isso que está aqui, uma pessoa muito interessante com quem ter uma conversa. Eu conheci o Heitor quando lhe mandei mensagem através do Instagram, acho eu, para ele vir à Metamorfose Ambulante, contar um par de histórias de viagem. E como por vezes acontece, à medida que vamos falando, eu percebi não só que o Heitor tinha uma destreza verbal, digamos, bastante apurada, como também gostava de ter aquele tipo de conversas que eu curto, que é de ir sempre em frente. E foi isto que aconteceu nesta conversa. Foi uma conversa muito fixe, muito bonita. Falamos de vários temas. O Heitor, tal como eu, formou-se em Psicologia. No início falamos um bocadinho disso, sobre qual era o objetivo e também qual era o objetivo e quais é que foram, digamos, as condições nas quais ele aceitou fazer este curso. Falamos sobre a profissão de ser-se ator, se o Heitor se considera um bom ator ou não e o que é que isso significa. O Heitor é um budista praticante, portanto, naturalmente falamos do budismo, bem como de alguns conceitos subjacentes a esta filosofia, como a reencarnação, por exemplo. Falamos de mortalidade. O Heitor, tal como eu, sofre um bocadinho de alguma angústia pelo facto de que vai desaparecer um dia, então falamos sobre isso. Houve algumas histórias de viagem por parte do nosso querido Mr. Lorenzo, em que envolvem ter sido sequestrado no Peru, ter estado numa situação mais apertada na Índia. Falamos sobre cultura de cancelamento, que foi um tema que eu reparei que vinha assim à baila muito ao de leve aqui e ali, então perguntei mesmo ao Heitor se ele sentia, ele e os seus pares, especialmente enquanto figura pública, se sentia que tinha que ter um cuidado progressivo com aquilo que publicava e porquê. Foi uma conversa que gravamos na Fábrica Braço de Prata. Fica aqui o meu agradecimento. Como vão ver, o fundo é espetacular. E, efetivamente, a Fábrica Braço de Prata é um dos sítios top em Lisboa para ir. É verdade, tem mesmo aquela onda meio hipster, alternativo, com bué de salas, com bué de estilos, concertos de música, geralmente os concertos são de música, e bonita, e com um espaço cá fora altamente, é mesmo um sítio altamente, e espero gravar muitos mais aí convosco. E agora, antes de vos trazer o Heitor Lourenço, só aquele lembrete. Por exemplo, eu desta vez não fui a propósito de Lisboa para fazer este episódio, fui fazer um visto e aproveitei e fiz o episódio, mas muitas vezes vou e perco tempo a ir, perco combustível, depois edito, e isto é um passion project que vai andando e lentamente às vezes tenho vindo a ganhar um ou outro patrono através do Desassossego, que é uma coisa nova, mas eu vou estar a testar estes meses. E se calhar até vou fazer isto sempre, mas uma coisa é fazer um conteúdo regular, outra coisa é fazer uma vez por ano. E se isto é o tipo de conversas que vocês gostavam de ver mais vezes, por favor, deem o passo. Às vezes conheço bué da malta por aí que diz que adora a Metamorfose e o Desassossego e isso tudo. Eu nunca tenho coragem na hora de perguntar se ele é patrono, porque também não quero fazer isso. Mas faço isso agora, assim para todos. Se curtem, por favor, considerem apoiar, carregando aqui nesta bolinha. Relembro que podem ouvir também em podcast, no Spotify, no Apple Podcast e por aí fora. E se tiverem a ouvir em podcast, é fácil. Para apoiar vão a patreon.com/Pedro on the Road. E agora trago-vos Heitor Lourenço. Mas és tu que editas? Sim. Eu editar demora-me muito tempo, mas isso no fundo, sabes, eu acho que é uma espécie do meu trabalho de voluntariado, porque eu tenho uns patronos que me dão 200 euros por mês, que não é muito dinheiro, especialmente para o número de horas que eu gasto nestas coisas. Mas é uma cena que estou a fazer, para aí, para contribuir um bocado também para termos conteúdos fixes, mais conteúdos fixes em português. Se calhar não faz assim tanta falta, mas lá está, um bocado estava-te a dizer que esta cena, em especial o Desassossego, acho que é fixe porque é o tipo de coisas que eu gosto de ouvir, que é uma conversa sempre em frente, percebes? Tipo, não tenho defeito de, às vezes, isto aqui é um elogio indireto para ti, o convidado tem que ser uma pessoa muito específica, porque lá está, é alguém que
que eu considero que tenha essa desenvoltura e ir e falar daqui, depois pega dali, e por exemplo, eu a vir para cá para Lisboa, devo confessar que eu ouvi 2 entrevistas tuas, e tu acho que disseste, no mínimo numa delas, segurem-me, senão eu falo demais, não sei o quê, neste caso, olha, fala à vontade. É verdade. E descobri, também não sabia, que nós partilhamos uma ex-profissão. E ambos as deixamos para agarrar às artes. Eu fui psicólogo também. É? Yeah. A sério? Mas eu não cheguei a ser. Sim, fizeste um estágio não sei onde, mas não chegaste a trabalhar. Sim, não cheguei a trabalhar. Eu fiz o estágio no Miguel Bombarda, ainda existia, a Casa Amarela. Tenho recordações. Aliás, o meu relatório de estágio, sabe, estás a ver o filme As Recordações da Casa Amarela, do César Monteiro. Não, dava a dizer que sim. O César Monteiro, que era um cineasta louco. Eu vi um dele. Estão-me a cagar. Não, eu quero que as más línguas se fodam. Não quero que o público se foda. Não foi as más línguas? Não, foi. Eu também, acho que também disse. Eu vi o gajo e disse, este gajo não tinha medo de nada. Porque ele, quando fez aquele filme A Branca de Neve, aquilo foi tudo escuro, foi tudo a negro, só havia voz, só havia coisa. E então ele estreou e há um jornalista que lhe diz, que lhe está a perguntar, então, mas não, o que é que o público não pensa, o que é que o público vai achar de vir ao cinema não ver a imagem? Eu quero que o público se foda. Não, por acaso, eu não sei se isso foi as más línguas, se foi a sua coisa, e depois o público, que o público vá para o caralho. Assim, uma coisa. Ele era completamente ouvi louco. Dizer que... eu gosto muito de cinema, mas sou daquela... Olha, lá está, não contribuo muito para a cultura portuguesa de cinema, não vejo muitos filmes. Meia culpa. Mas, portanto, não conheço muito acerca dele, mas disseram-me que nesse filme ele acho que amoou e meteu uma câmara. Eles filmaram as cenas na mesma. Acho que sim, mas ele meteu um casaco em cima da. Isso é muito fora. É muito fora, mas sabes que acho que o artista, a parte artística dele, não sei o que, eu acho que isso, ele era um artista louco e era assim um homem até certo ponto genial, e o gênio às vezes tem estas contradições e tem estas, a maneira que ele quis expressar depois transformou-se nessa. Por exemplo, há uma história que eu sei que é deliciosa, ele fez um filme, não sei se não era mesmo Recordações da Casa Amarela, não sei, não me lembro, mas sabes como é que ele fez o casting às atrizes? Eu tenho colegas minhas que ou fizeram o casting, mas outras que recusaram-se e disseram, este homem é maluco e não sei o quê. As atrizes que ele viu para o casting, ele pedia-lhe sempre uns apelos públicos. Imaginem nesta altura, isso na época do cancelamento. Na vida real? Na vida real. Não, ele pedia às atrizes, além do casting, pedia-lhes uns pelos da zona mais íntima. E então, o que é que ele fez? Reuniu todos os pelos públicos das atrizes dos castings e depois a que é escolhida toma banho numa cena do filme, está numa banheira com todos os pelos dos castings. Uma coisa completamente fora. Mas qual era a ideia? Será que não sei. Será que é o choque pelo choque? Não sei, é a mesma coisa que te perguntar, sei lá, posso até ser mal interpretado, mas é a mesma coisa, sei lá, essas coisas não sei se há questionamento. É a mesma coisa que tu perguntares porque é que o Picasso fazia os corpos das mulheres em forma mais cúbica e triangular e não sei o quê. Sim, mas é uma questão de estética, não é? Agora, sei lá, não consigo... Então isto não pode ser uma questão de estética? Não, porque o público não sabe, mas ele sabe. Mas o público não sabe que aquilo são pelos públicos de várias... Tu conheceste-o? Não conheci. Já há uns anos, mas eu não cheguei a conhecer. Ouço imensas histórias dele. Ele teve mesmo, acho que ele teve mesmo internado... precisamente no Miguel Bombarda, que ele faz o filme passa-se muito no hospital, é um dos decors mais fortes, no Hospital Miguel Bombarda, e por isso ele deu o nome ao filme Recordações da Casa Amarela, porque o Miguel Bombarda o edifício principal era amarelo, e o meu relatório de estágio, que foi, eu estagiei no Miguel Bombarda, na equipa de alcoologia,
E eu depois intitulei o meu relatório de estágio como Recordações da Casa Amarela. Ok. Mas não chegaste a trabalhar? Foste logo para o teatro? Ou para... Não, foi logo... Eu já durante a universidade, aliás, o meu segundo ano da universidade foi um bocadinho a minha emancipação artística, ou a minha, pessoal, que eu ganhei mais controle da minha vida e já tinha, ainda ontem por acaso estava a falar isto também numa entrevista, porque a pessoa que me estava a entrevistar na rádio perguntava-me, então, mas tu fizeste o curso porquê? Para te achares a ti próprio, para te dar alguma... Já deves ter ouvido os clichês todos, tal como eu. Para te dar alguma cena de poderes ir mais longe na cena teatral e dizer, não, pura e simplesmente, pragmaticamente, eu fiz o curso como moeda de troca para os meus pais. Os meus pais não queriam que eu fosse ator, percebes? E eu, porque queriam que eu tivesse um curso superior. E então a minha moeda de troca foi, ok, eu vou para um curso superior como vocês querem, mas o tempo livre faço eu a gestão. E então, quando eu tenho isso e tenho essa parte, o meu tempo livre, sem o condicionamento, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que não sei o quê, eu fazia a minha gestão. Portanto, primeiro, segundo ano da faculdade, eu já estava a começar a trabalhar no teatro, nos cursos de teatro, sempre entendi que era importantíssima a formação, mas isso se calhar tem a ver... hoje em dia a minha perspectiva é diferente. Eu hoje em dia acho que a formação é essencial e tem que ser essencial para qualquer tipo de profissão. Académico ou não. Pode ser profissional, curso profissional. Exato, ou assim. Até pode ser... Até ser todos os autores, não é? Sim, até pode ser de teu interesse. Eu acho que, independentemente de tu teres estou a falar na questão do ator, independentemente de tu teres um curso ou não, não é isso, para ser ator tens que ir para um curso. Não, porque há pessoas que vão para um curso e se calhar depois também não conseguem. Mas, seguramente, tu tens que ler coisas sobre teatro, tens que saber algumas coisas, tens que investigar, tens que ir ao teatro, tens que ir lá fora se calhar ver coisas. Isso também é formação, não será académico, mas é formação. Achas que às vezes aparece alguém que simplesmente tem uma espécie de um Cristiano Ronaldo do teatro, que nunca fez aquilo na vida e de repente faz alto brilharete, ou achas mesmo que é preciso assim um... Sim, acho que isso acontece. Agora... É o teu caso? Não. Consideras-te um bom ator? Consideras-te um bom ator? Não consigo, nunca consegui considerar-me. Não consigo. Primeiro porque era isso que eu estava a dizer, o meu princípio, se calhar liga-se com isso. Eu sou muitíssimo inseguro, apesar de às vezes até parecer uma pessoa segura e a ser uma pessoa que diz algumas coisas que parece que tem algumas certezas e não sei o quê, não sou. Eu sou muitíssimo inseguro. E pensei que isto mudasse com a idade. O que é facto é que eu já estou com 55 e não mudou. É para o ano. Deve ser para o ano. Quando eu for velhinho, se calhar aí. Mas não consigo, sabes? Estou sempre... E isto não é demagógico de maneira nenhuma, é mesmo sentido. É mesmo sentido. Não consigo mesmo ter alguma segurança. Há muitas pessoas, e até pessoas, meus amigos, e não sei, mas tu devias, porque tu já fizeste algumas coisas, isso é contraproducente, e então agora nesta era dos positivismos e das exatamente estas coisas agora dos coachings e destas coisas que marcado um bocadinho, não sei se tu te lembras de haver uma coisa que dá-me sempre imensa vontade de rir e espero não ofender ninguém, que hoje também estamos na altura das pessoas são muito sensíveis a tudo, mas aquela coisa... Em Portugal acho que ainda está a ser mais ou menos tranquilo. Nós apanhamos as ondas acontecem nos Estados Unidos e no Reino Unido, depois chegam cá assim um bocado mais modernas. As redes sociais as pessoas picam-se muito. Sim, mas em termos de grandes cancelamentos, grandes coisas, acho que... Não sei. Pois, sim, grandes cancelamentos, por enquanto, talvez, mas... E às vezes acho que devia haver, mas não sei se tu te lembras daquela aquela coisa que houve aí uma altura que era o segredo. O livro, sei. Sim, aquela coisa de tudo aquilo que pensas, não sei o quê. Manifestas para o universo. Isso às vezes causa-me uma certa urticária.
Olha, é engraçado, pá, porque se calhar espero não te insultar. Mas tu és um adepto do segredo. Pelo contrário, mas tu mandas uma certa vibe de quem acredita nisso, porque és um gajo espiritual, acreditas... não sei se acreditas literalmente em reencarnação ou não. Sim, mas foi muito difícil, mas... não leves a mal esta minha pergunta, mas... não leva a mal nada. Tanto a reencarnação como a manifestação dos nossos desejos para o universo, a mim parecem ambas um bocado sem sentido. Sim. E então, se calhar não sei porque imaginei que tu fosses... que eu fosse daqueles... Mas não, pá, aquelas pessoas que não dizem a palavra não, porque puxam negatividade, e o não, só se pode dizer sim, não sei o quê, é nesse contexto. Não sei, por acaso acho engraçado e gostava de perceber melhor porque é que esse positivismo tu ligas um bocadinho à reencarnação. Não ligo, estou a compará-los como duas coisas em que há pessoas que acreditam e que não há evidência para isso, e que para mim não fazem sentido. Mas nota que eu quando, ao falar de reencarnação, que não haja, que não me interpretes mal, de eu achar, pronto, tu agora, hoje à noite, como se faz no teatro, tocar na madeira, hoje à noite falecias, e depois... E agora morria mesmo. Morrias, e amanhã o Pedro vai reencarnar nos Estados Unidos, não sei o que, não sei. Não, nota que a minha cena, a minha aproximação à reencarnação tem mais a ver com a continuidade das coisas. Tipo os teus átomos? Ou a tua alma? Tu acreditas no conceito de alma? É um bocadinho algo parecido com isso? Talvez um bocadinho parecido. Eu gosto mais daquilo que eu percebi, daquilo que eu estudei, daquilo que me veio ter às mãos e daquilo que eu fui lendo. Acredito mais do que alma, acredito numa linha de consciência que existe e que passa para além do corpo. Agora, se és tu ou sou eu que está lá e preciso verbos nessa linha de consciência, já é altamente questionável. Nós, os seres humanos, temos muita tendência de catalogarmos as coisas e de definirmos muito bem as coisas, mesmo que ainda não as conheçamos totalmente. Ou seja, quando eu falo na parte da reencarnação, é mais, como eu estava a dizer, na questão de a continuidade, porque nós falamos... por exemplo, eu costumo dizer isto, quem já me ouviu, já é uma coisa que me ouviu dizer. Por exemplo, o que é o dia acabou, o dia nasceu, a noite começou, há a noite e o dia. Isso são coisas que fundamentalmente não existe. O dia não morre para nascer uma noite que vai morrer para nascer um dia. Sim. Há uma continuidade. O dia vai passando ao longo do globo ininterruptamente. Que tem a ver com aquilo que eu chamo um bocadinho como uma dança. A vida para mim é uma dança. Neste caso a dança de planetas, estrelas, que faz o escuro e a sombra e não sei o quê, porque em última análise isto é só um conceito. A coisa há uma transformação, ou seja, há uma migração quase de conceitos e de elementos que se transformam. O dia não acaba, a luz transforma-se em sombra por uma ocultação de um planeta face a uma estrela, e depois, quando essa estrela é descoberta, há uma continuidade num dia. Portanto, estás a ver, é mais nesse sentido. Sim, não sei se estou-me a fazer entender. Sim, é uma palavra que nós encontramos para descrever um conjunto de elementos, mas na verdade o elemento dia em si não existe, porque ele vai passando sempre. O dia passa por nós, mas não acaba, ele simplesmente continua para outro sítio. Continua para outro sítio e só não há dia porque há uma coisa que está à frente, é tão simples como isso. Há um planeta que está à frente de uma estrela que nos dá a luz do dia. Portanto, e isso é um exemplo, mas se nós formos, eu comecei isto faz parte um bocadinho de uma coisa um bocado íntima, que às vezes até pode parecer um bocadinho infantiloide, mas é a minha maneira de perceber as coisas, mas... se nós formos a ver esta coisa que estamos aqui a falar de dia e de noite e desta continuidade e de não haver e que ser só um conceito, diz-me uma coisa
diz-me uma coisa, para além daquele grande construto que nós temos na nossa cabeça, que é nós morremos e acabou, pronto, diz-me uma coisa que desapareça completamente e que seja mesmo a palavra fim e a palavra não sei o que, diz-me, eu não conheço. Tu disseste para além desse construto que nós temos na nossa mente, e isso aí então já roubaste a que seria a minha resposta. Então porquê é que essa parte seria a exceção? Porquê é que deveria, porquê é que a morte humana, ou a morte em oposição à vida, porquê é que haveria de ser exceção? A vida, a palavra vida, por acaso já fui ver vida do dicionário, nós falamos tanto de vida e às vezes nem sabemos muito bem como a definir, mas eu tenho a ideia de ser uma palavra que é usada para descrever um estado que geralmente em organismos feitos à base de carbono. Sim. E que há uma certa evolução, porque há coisas de carbono que não evoluem e há coisas que evoluem que não são de carbono, tipo calcário numa pedra ou coisas assim. Sim. E a vida acaba, e o facto de ser... Atenção, eu sou... Sabes que dentro do que as pessoas querem dizer por agnosticismo há uma certa definição, mas eu sou um quase radical das palavras, acho que o dicionário é que manda, mas às vezes permito-me brincar um bocado com as palavras se advertir previamente o que eu vou fazer. E a palavra da agnóstico é uma palavra que eu gosto muito, porque o gnóstico vem não sei se é do latim ou se é do grego, gnósios, que quer dizer conhecer ou saber. Um agnóstico, então, é aquele que não sabe. E eu sou um ateu agnóstico, quer dizer que eu não acredito em Deus, mas não sei. Eu sou agnóstico em relação a tudo, lá no fundo. Obviamente eu sei que estás aqui, mas não posso dizer com toda a certeza absoluta. Posso estar a alucinar, isto pode não existir, posso estar numa simulação e eu ser a única pessoa que é real. É uma perspectiva muito suportada por bastantes correntes filosóficas. Isso, estamos aqui frente a frente, mas se calhar não estamos. É verdade, e nós na verdade nunca sabemos. Sim. A única certeza que eu tenho na vida, sim, assim, mesmo indo lá ao fundo da filosofia, é igual a mim, eu também tenho uma, só uma. É que eu estou a ter uma experiência. É que eu sou uma experiência que está a ser tida. Eu nem sei se sou eu que a estou a ter, porque eu nem sei exatamente se eu sou um eu. Eu nem sei muito bem o que é que isso quer dizer. Sim. Não sei o que é consciência. Eu gosto tanto do tema da consciência que acabo por não gostar dele, porque aborrece-me um bocado, porque ouço filósofos a falar e até me considero uma pessoa minimamente esperta, mas às vezes escapa-me um bocado. Então, eu não tenho a certeza que vai acabar, tudo isto para dizer isso, mas quer-me parecer que esta experiência que está a ser tida um dia vai deixar de ser tida. Sim, sem dúvida. Então há esse e sem dúvida, isso também partilho completamente contigo, porque isto, e no fundo se calhar o que estamos aqui a falar é praticamente a mesma coisa, mas por outras palavras, é de facto, esta experiência é única porque tem como base um conjunto de situações que não se vão voltar a repetir. Neste momento, há uns átomos aqui que se alinharam e que permitem esta experiência num sítio especial, não sei o quê, portanto, mas é uma experiência que continua, não acaba drasticamente, percebes? Pois, eu acho que acaba. Não... Mas tu quando vais dormir? Quando desligares este aparelho que está aqui, e quando fores para a tua casa, esta experiência acabou em termos fenomenológicos, mas tu leva-la contigo. Sim, mas estava a falar da vida. Sim. Porque a dada altura há uma interrupção que talvez seja para sempre. E imagina, eu até o próprio conceito de reencarnação acho que tem é uma espécie de paradoxo, porque mesmo o pessoal que acredita no que me parece ser a versão mais conhecida daquilo que é reencarnação, se calhar erradamente, mas pela maior parte da população, acho que a ideia que se tem é que há uma espécie de alma que depois transita para outro corpo e nasce aí. Que não é bem o conceito mais de reencarnação, é mais complexo do que isso. Imagino, mas pronto, para quem não é especialista, chega só assim as coisas mais simples, uma versão mais simplificada das coisas. Mas mesmo isso para mim é interessante porque eu acho que se neste momento eu pareço toda a minha memória, eu já não era eu, quanto mais se eu morresse e esquecesse tudo e aterrasse noutro corpo, aí acho que era ainda menos eu. Então, mesmo que essa reencarnação existisse, em termos de angústia existencial ou angústia de morte, que é
ao longo dos tempos, historicamente, sempre foi uma cena que me incomodou, foi o facto que um dia vou desaparecer. Eu acho que sim, também. Também te incomoda? Muito. Aliás, eu acho que, sabes que eu vou te dizer, eu considero essa angústia, acho que é a que me moldou a minha vida toda e que está até na origem de muitas coisas, de muitos caminhos que eu comecei a percorrer, sem dúvida alguma. Mas isso sabes que isso eu acho que até acaba por ser, como é que eu ia dizer, não queria utilizar esta palavra, mas se calhar há um certo privilégio nisso, porque, sobretudo na sociedade ocidental, faz tudo para não haver o confronto com a finitude. Tu lês, se tu fores ver os grandes, sobretudo os grandes nomes da literatura, têm isso lá sempre latente, os grandes poetas têm isso lá sempre latente, e isso há ali uma inquietude que os faz a questionarem-se eles próprios. Sim. Mas o que se passa é que a maior parte, a grande percentagem das pessoas, pela nossa sociedade ser uma sociedade que põe de lado esse confronto, porque inclusive até hoje em dia faz tudo para esquecer o acontecimento de morte. E até quando um filho, se calhar, o meu filho ainda nem sequer fala, quanto mais... Mas agora faz sentido o que estás a dizer e parece que as imagens que eu tenho quando um filho pergunta a um pai ou uma mãe, quando se apercebe a primeira vez, eu nunca tinha passado nisto, o pai, eu vou morrer, o pai ou a mãe não diz, olha, sim, faz parte da vida, não sei quando, diz assim, é só daqui a muito tempo, que é tipo, chuta para o canto. Chuta sempre para o canto, mas é que é isso, e acho que as pessoas que, por alguma razão um bocado desconhecida, mas que se confrontaram e confrontam com isso, apesar de ser muitas das vezes doloroso, porque é doloroso, sobretudo quando tu não tens, no princípio, eu acho que é um bocadinho doloroso. Ninguém se confronta com este acabar de alguma coisa ou com este questionamento que seja um passeio no campo, ou um piquenique, como se costuma dizer, um piquenique no parque. Ainda assim há malta que está muito mais à vontade com isso do que outros. Tenho alguns amigos que, devido à natureza de quem eles são, não é que queiram morrer, mas estão muito mais à vontade do que eu. Sim, pois. Tem a ver um bocado com a natureza das pessoas. E, eu a mim tenho dado passos na direção certa. E nem sei muito bem como, mas, sabes que eu estava no Belize quando me apercebi, finalmente, das razões pelas quais eu viajo. Da razão, há muitas razões. Eu já pensei em escrever um livro, eu acho que consigo escrever um livro inteiro só a explicar porque é que eu viajo. Porque há para aí 10 razões, e cada uma delas dá para várias páginas. E começa por coisas tão superficiais quanto para ver coisas bonitas, não é? Para ver coisas bonitas. Claro. E acaba com, e foi algo que só no meu país, número 85, é que eu me apercebi, porque viajar ajuda-me a lidar melhor com a minha angústia de morte. Exatamente. Porquê? Porque... Estou-me a arrepiar. Eu quando estou eu revejo-me imenso quando estou em casa, em Portugal, eu estou constantemente rodeado por pessoas para quem eu sou importante. E então isso às vezes pode levar-me a crer que eu sou importante. Ponto final. Mas eu não sou importante. Nenhum de nós é importante. Nós não importamos para nada. E é uma coisa que é um bocado assustadora, mas ao mesmo tempo é libertadora. Sim. Quando estou em viagem, eu não sou importante para nenhuma daquelas pessoas que me circunda. E eu aceito isso. E está-se bem. E eu sei que eu vou morrer um dia. Tu ligas-te com a tua espiritualidade manifestada através do budismo e outras coisas. Eu sou uma pessoa sem esse tipo de espiritualidade, mas eu também tenho uma conexão com alguma coisa. Porque eu acho que aquilo que define a espiritualidade é a conexão com algo superior a si. Claro, e não passa por não tem que ser religiosa nem sim. Para mim é uma conexão com algo superior a mim também. Sim. E a humanidade. Porque eu adoro isto. Eu sou especista, eu sou vegetariano, mas eu sou especista. Eu acho que os seres humanos realmente são espetaculares. Sim, eu também acho. E acho que, mas sabes que até inclusive a arte
é uma maneira para mim, até de uma espiritualidade, as viagens também, consigo, eu identifico muito com isso que estás a dizer, e também me arrepio na altura que tu te arrepias, porque eu viajo, e eu acho que, segundo nós já falámos, tu viajas eminentemente sozinho, não é? Sim. Pronto, e isso ainda é mais, uma pessoa que viaja sozinha é sobretudo de resultado de alguma ansiedade ou de alguma angústia, e por isso é que o faz, que é porque para estar em contacto com algumas coisas, nomeadamente essa angústia da morte. Ou a angústia da vida, que também é, não é? Sim, no meu caso é porque não tenho grande hipótese. Eu comecei assim, tipo, eu também vou fazer uma viagem, sei lá, imagina, a minha viagem mais louca foi de bicicleta de Valcâmara até a África do Sul, 15 meses. Não é muito fácil encontrar colegas de viagem para isto. Mas eu até prefiro viajar acompanhado, mas também tenho de viajar sozinho de vez em quando. Porque acho que quando um gajo viaja acompanhado, é como se viajasse com uma âncora atrás. Sim. E uma âncora é boa. A âncora serve o seu propósito, é para um gajo não ir à deriva. Mas às vezes é fixe ir à deriva. Mas mais que uma... é, muito fixe, mas mais que uma âncora, às vezes é uma distração. Porque às vezes tu se viajas, uma pessoa que gosta de viajar, acho que está sempre à procura de alguma coisa. Mesmo que não saiba o que é. Mas estás à procura de alguma coisa. Estás à procura de alguma coisa, se calhar, não sei, estás à procura de alguma coisa. E quando tu viajas com alguém, aliás, isso é muito, utilizando aquela metáfora muito, muito clichê, mas que a vida é uma viagem, que é um clichê, mas que acaba por ser um bocadinho verdade. Isso acontece na própria vida. Há pessoas que são incapazes de viverem, de fazerem as coisas na sua vida sozinhas. Precisam sempre de alguém ou de algumas pessoas à sua volta. Isso é sempre, por exemplo, eu tenho amigos meus que me fazem imensa impressão, que têm medo do silêncio. Ok. Medo do silêncio. Já fui acusado disso, de ser dessas pessoas. Mas há uma amiga minha em questão que é extraordinária, que eu tenho que estar sempre com a televisão ligada. Se não está a televisão, tem que estar sempre com música e não sei o quê. Nunca há um certo silêncio, porque há ali um medo de uma confrontação com qualquer coisa. Aquelas pessoas que adiam estados mais de tristeza, fazem fuga para a frente sempre, têm medo de um silêncio, têm medo de confronto. Às vezes é o confronto consigo próprio. A viagem sozinho é perder o medo desse silêncio. Porque numa viagem sozinho pode haver uma grande rastolhada de coisas, e na Índia, como já falámos, há as buzinas e não sei o quê, mas há um silêncio que às vezes é um bocadinho incómodo. Se tu fores com várias pessoas, sim, o silêncio metafórico, não é? Porque mesmo que estejas a ouvir coisas, não estás a falar com ninguém. Exato. E então há esse tipo de silêncio. O viajares com outras pessoas não te permite muitas vezes a isso. Porque existe sempre um certo ruído. O que é bom, porque é tão bom às vezes uma pessoa ir, claro, estar e partilhar e não sei o quê, exatamente, é extraordinário. Mas eu não consigo, olha, eu aqui há um tempo a minha mãe pediu-me, já há muito tempo, quando o meu pai morreu, que ela adorava voltar a Florença, onde ela gostou imenso de estar com o meu pai, teve lá uns tempos em Florença. E eu, há pouco tempo, finalmente cumpri o seu pedido. A minha mãe, com os seus 81 anos, fomos para Florença e não sei o quê. Adorei estar e com ela. Não é muito a minha praia o tipo de viagem, aquele de ir, mas é giro ver coisas bonitas, e coisas Florença da nossa... É um museu. Florença é um museu vivo, não é? Mas eu às vezes sentia, ainda por cima, por uma questão até económica, ficávamos no mesmo quarto, e eu às vezes sentia
ficámos muito bem localizados, o nosso hotel era mesmo ao pé da Ponte Vecchio, e eu, ao fim do dia, daquele bulício todo do dia e daquela coisa, fantástico, não estou a queixar de todo, fantástico, ia partilhar com a minha mãe, e mal não sei o quê, ia mostrar, e ela a mostrar-me coisas a mim, e eu não sei o que mais. Mas à noite eu dizia assim, só um bocadinho, e ia fazer o meu percurso sozinho e aquilo sabia-me pela vida. Eu preciso desse silêncio, eu preciso desligar a televisão, a rádio, a música, preciso desse silêncio que tu dizes metafórico, e preciso desse silêncio, preciso muito desta coisa de mim para mim, de estar comigo, e isso para mim é um bocadinho vital. Olha, e curiosamente em Florença aconteceu-me, quer dizer, vi uma coisa que espelha muito aquilo que nós estávamos a dizer há um bocado. Na Capela dos Médicis, nos túmulos. Já há muitos anos, não sei, não me lembro exatamente. Eu estou fresh, porque vim há 2 semanas de lá. Tem exatamente, por isso fazemos aqui um bocadinho a ponte desta coisa que eu estava a dizer. A arte também é uma forma de espiritualidade. A arte permite-nos questionar, e há certas coisas, não todas as que eu faço, mas há algumas coisas que eu faço artisticamente que me permitem esse questionamento, tal como se fosse uma filosofia ou uma religião. E eu vou dizer, eu fiquei tão contente, até comprei, como os turistas fazem, comprar à saída do sítio, comprar aqueles postais, porque nem tirei fotografias, comprei os postais disto que eu te vou contar. Na Capela dos Médicis, nos túmulos dos grandes Médicis, havia agora não me lembro, mas hei de me lembrar, do grande escultor que fez os túmulos deles, como é que ele representa, em cima dos túmulos, havia, nos dois, acho que era o Lorenzo Médicis e os 2 grandes. Miguel Médici. Em cima havia precisamente uma coisa maravilhosa. Num deles havia 2 estátuas, um homem e uma mulher, e que representavam, estavam um de um lado e outro do outro, em cima do túmulo. Era o dia e outro era a noite. No outro, em frente, o crepúsculo e a aurora. Estás a perceber? Quase como se nos dissessem isto, quase como se ilustrassem esta conversa que estávamos há bocado a ter. Sim. No fundo, a morte é muito o final da vida e a vida, o final da vida e a morte é muito como esta coisa, este questionamento deste artista, quase como se nos dissesse. É o dia, é a noite, é a aurora e é o crepúsculo. Percebes? Sim. É muito engraçado. Eu que tinha sempre esta coisa na cabeça, como te disse há bocado, e ver ali representado fisicamente esta noção. É muito giro. Acho que a própria, quando tu dizes da espiritualidade, a espiritualidade pode-se encontrar, como tu dizes, é uma ligação a qualquer coisa. Portanto, qualquer coisa pode ser uma espiritualidade. Eu posso agarrar aqui num destes livros e começar a ler e ter uma experiência espiritual. Depende, se calhar, até muito de ti e da tua relação, como tu... Eu acho que eu acho que é acessível a qualquer pessoa, mas também acho que há pessoas que são mais espirituais que outras, não é? Tipo... Sim. Há pessoas que... Porque se calhar o grau de questionamento e de ansiedade é diferente. Sim. Eu posso... Às vezes podemos pensar em pessoas mais velhas que, olha, toda a vida tiveram um trabalho que não desenvolveu ou estimulou muito essa procura interna de algo, e então simplesmente... Estou a falar com um bocado de cuidado, porque eu também não, eu acho que... Sim, eu percebo isso. Uma pessoa pode viver assim e ser super espiritual e ser tipo um Alberto Caeiro e coisas assim. Sim. Mas basicamente todos nós conhecemos pessoas que se questionam mais e pessoas que se questionam menos. E, como eu estava a dizer há um bocado, eu tenho amigos que naturalmente, lá está, apesar de não quererem morrer, lidam com isso com mais facilidade. Para mim, também tive uma experiência que me foi muito importante para isto, mas é uma experiência que eu não recomendo a quase ninguém. Foi quando eu estava no Gabão, a meio da minha viagem de bicicleta até a África do Sul,
eu tropecei lá numa tribo e eles convidaram-me para fazer parte de uma cerimónia. Eu não demora muito a contar a história toda, vou-te só dar assim os highlights. Mas eu, sem querer, voluntariei-me para tomar o lugar do xamã. Uau! E eu só me apercebi quando era tarde demais. E quem me segue já ouviu isto para 50 mil vezes. Mas tu sabias que era o xamã? Só quando era tarde demais, porque eles convidaram para a cerimónia, o filho, e eu fui falar com o pai para confirmar, porque eu sabia que aquelas cerimónias eram meio que secretas. Então fui confirmar com o pai, não fosse o filho ter-me convidado sem autoridade. Ele disse, não, na boa. E disse-me que toda a gente comia lá uma raiz, que é bois sacré, em francês quer dizer madeira sagrada, e ele disse que o xamã geralmente come doses copiosas daquilo e depois Deus fala através dele, mas que eu não ia ver nada. E eu disse-lhe que também queria ver qualquer coisa. E foi o princípio do fim, porque ele achou que eu estava a pedir para tomar o lugar dele como xamã. E eu só me apercebi no dia a seguir. Aquilo era uma aldeia de 4 casas, onde vivia uma família de 14 pessoas. E era no meio da floresta, havia pegadas de elefantes, as plantações deles tinham que ser em terrenos inclinados por causa dos elefantes. Pá, era mesmo selva. Ou floresta, nunca sei muito bem qual é a diferença. E fomos ali para o meio de um sítio específico, à beira da árvore maior, havia uma fogueira, eu era o único que estava num tapete, mas não estranhei, porque eles às vezes tendem a ser mais simpáticos para com os forasteiros. E pintaram-me todo de branco, eu era o único pintado de branco, e estranhei. E depois percebi o que é que ia acontecer quando os outros todos juntos, que eram uns 13 ou 14, comeram cerca de 25% do prato, e eu sozinho comi 75% do prato. E foram as piores 12 horas da minha vida toda. Mas o que é que tu sentiste? Assim, eu antes dizia... Mas foi uma espécie de um transe, de uma... Assim, eu primeiro há determinadas substâncias psicoativas, claro. Tipo o MDMA, por exemplo, quando uma pessoa está a começar a sentir o efeito, parece que sente ali uma espécie de é lá! E eu senti isso no início, durante meia hora, que foi fixe, mas a seguir o que me aconteceu foi que tudo isto que nós estamos a falar acerca da mortalidade e tudo mais, a mim incomoda-me, a ti incomoda-te, mas tanto quanto eu consigo perceber, porque és uma pessoa ativa na sociedade e que trabalha e não passa a vida na cama deprimido, tens ferramentas intelectuais que te permitem lidar com isso no dia-a-dia. Assim como procurei. Ok, mas encontraste. Eu também tenho as minhas ferramentas, só que naquelas 12 horas eu fui despido delas todas e eu naveguei na merda existencial, porque um dia vou morrer, tu vais morrer, o sol vai-se apagar, toda a gente vai morrer e um dia tudo foi por nada. E foi uma ausência de sentido e significado para tudo o que existe, da qual eu não me conseguia descolar. E ao mesmo tempo, eu sabia que estava sob o efeito de uma substância psicoativa, eu sabia que não era assim. Nunca perdeste consciência? Nunca perdi consciência, lembro-me tudo, mas era como se o meu eu tivesse fechado numa jaula de vidro, aos muros, a dizer, não Pedro, não é assim, calma. Só que eu não conseguia acreditar nele, pá, não. Eu senti como, eu pensei em pessoas que, nunca contemplei suicídio, é importante dizer, mas pensei em pessoas que se mataram e eu percebi-os. Sim. Porque eu acho que eles tinham descoberto algo acerca da... Mas tu, como é que eu hei de explicar, porque isto também é uma coisa assim, a minha pergunta, porque isto também é uma coisa muito resumida e estamos aqui, esquecemos já que estamos a ser, mas como é que tu consegues perceber que isso é alguma coisa que é a verdade, ou que isso é a tua confrontação com o teu medo, e tu ao confrontares-te com isso, se calhar vai... Eu estou-me a reportar a isto por causa, se calhar, até daquelas experiências que me contam, que eu nunca fiz ainda, do ayahuasca. É semelhante, acho. Pois. Mas já ouvi experiências positivas da ayahuasca. Isto que eu comentei chama-se iboga. Acho difícil alguém tenha uma experiência positiva com aquilo. É assim... Será que, desculpa só interromper-te, para tu, não será que isso de alguma maneira te olhaste para o teu maior medo e que isso era a coisa que tu se calhar terias, essa coisa que tu sentiste e que tu viste, esta ausência de tudo, seria aquilo que tu terias que trabalhar, que fazer face a isso? Acho que sim. Isto é tão raro que eu nunca tive a oportunidade de partilhar experiências com outras pessoas que experimentaram.
Uma vez conheci um rapaz, comentou um bocadinho. E então, também deve haver pouca gente que tem essas experiências. Sim, aqui tipo, grupo de apoio, aqueles grupos de apoio, eu já tive no Gabão. Já tive no Gabão a mandar e voga. Então eu não sei se aquilo que aconteceu comigo é o que costuma acontecer. Portanto, eu posso apenas falar daquilo que aconteceu. E eles falavam, francês, só que eu aprendi o meu francês em viagem, estava a meio da viagem. Tu não falaste com eles sobre essa experiência? Eu tinha um trabalho que era ter visões. Okay. E aquilo durou até às 7 da manhã, ou 5 ou 7 da manhã, e ao mesmo tempo também estava consciente de não os queria desiludir. Eu tinha que ter um tótem e uma vassoura na mão sempre, não podia beber água, não podia fumar, não podia comer, não podia nada que pudesse fazer com que a moca desaparecesse. E tudo o que eu queria era apanhar ar puro e meter as mãos no chão, estás a ver, tipo, mas não podia fazer nada disso. O que eu acho que me aconteceu foi isso que estás a dizer, tipo, eu fui confrontado com o meu maior medo, desconstruí muita coisa e depois, ao longo de alguns meses, que ainda, nos 4 meses seguintes, se às vezes fumava um charro assim, ainda me dava um bocadinho uma certa angústia, mas eu acho que isso ajudou-me a lidar com o medo de morte, na verdade. Eu não gosto de ter medo de morte, porque a morte é inevitável, mas com o meu desconforto. Sim. E agora, não recomendo. Não recomendo porque eu sinto que joguei com a minha sanidade mental. Pois, é que poderia ter corrido mal. Podia ter ficado aqueles gajos que fritou. Tipo, eu agora quando penso em alguém que mandou uma cena qualquer e que fritou, eu vejo de outra forma. Sim. Porque acho que às vezes o pessoal que frita é porque pode ter-se apercebido de algo, porque para mim, realmente, se eu for honesto, a vida não tem sentido. Mas como eu quero ter uma vida recompensadora, eu encontro sentido. Tipo, eu faço esse trabalho. Mas lá no fundo eu sei que sou eu que estou a inventar, estás a ver? Tipo, porque eu não acredito em Deus, nada disso. Tens que puxar aquele teu lado, temos que puxar o lado agnóstico, a gente também não sabe. Sim, eu não sei, mas lá está, como não sei, então não creio. Mas como quero ter uma vida fixe, eu acredito que eu posso... Eu gosto sempre de me refugiar um bocadinho em pessoas que eu considero que lhes reconheça alguma inteligência ou algum outro tipo de conhecimento e conseguiram lidar um bocadinho com o sentido da vida. E de facto há pessoas na filosofia, até na religião e não sei o quê, que nos falam que há um sentido. E eu não me considero mais inteligente do que essas pessoas que se calhar devotaram a vida, nem menos, não sei o quê. Portanto, por que não permanecer um bocadinho nessa onda do agnosticismo e de encarar essa possibilidade e seguir alguma coisa na procura desse sentido, porque de facto... se não entramos um bocadinho naquilo, sabes que uma das grandes... A psicologia foi um bocadinho, se calhar, importante para mim também neste desassossego, nesta inquietude, que foi o Freud. Tive que estudar Freud. Tiraste sistémica? Tirei. Eu tirei psicodinâmica, que é pós-freudiana. E tu tiraste aonde? Em Coimbra. Eu tirei aqui na faculdade, na clássica, eu ainda comecei, ainda não havia faculdade de psicologia, estava em letras, no edifício da faculdade de letras, ali na Alameda. E o Freud disse que todos os seres humanos tinham uma certa neurose na vida, porque não encontravam muito sentido e às vezes a busca desse sentido não sei o quê, pois não corria bem. Aquilo destabilizou-me assim um bocadinho, porque curiosamente só estudávamos Freud, o Jung não era dado, não sei se agora mudaram, mas o Jung não é dado. Não dei Jung. Pois, em Portugal acho que o Jung é muito maltratado e é pena, porque o Jung tem um trabalho muitíssimo importante. Eu gosto de no fundo, falaste há bocado de experiências e de gente estar constantemente em experiências únicas, no fundo, e eu gosto um bocadinho
de absorver e de ir ter às experiências de outras pessoas, que a humanidade é uma panóplia de coisas. Há uns que até a própria história da filosofia, as correntes filosóficas e as próprias religiões são completamente diferentes, não é? Eu gosto muito de pesquisar e de perceber como é que as várias correntes de vários domínios se acercam em relação a essas temáticas da vida, do sentido da vida, do não sentido da vida, para depois tomar um bocadinho as minhas próprias... Não digo as minhas próprias conclusões, porque isso seria... A conclusão é sempre uma coisa que é um bocadinho cristalizadora e um bocadinho aprisiona-nos um bocadinho num certo conceito, mas pelo menos na altura dar-me algumas ferramentas para lidar com isso. Eu concordo contigo, não me interpretes mal. O que eu estou a dizer é que não acho que haja um sentido intrínseco, dado por um Deus ou uma coisa. Eu acredito num sentido que eu tenho que inventar para a minha vida ser melhor, porque senão é um nihilismo brutal e eu encontro esse sentido nas relações interpessoais. Acho que toda a gente diz, não curto posses e não sei o quê, eu digo a mesma coisa, mas nesta curta viagem, como tu disseste há um bocado, adoro fazer amigos e gosto também de valorizar os amigos que tenho e encontro todo o meu significado aí. Só que sei que sou eu que estou a inventar, lá está, não é... Ou estás a inventar, ou eu não sei se às vezes estou a inventar, se estou... Eu houve uma altura que sabes como é que eu me intitulava? Que eu achava que dava graça, intitulava-me cientista. Boss, isso é sempre. Não, à parte disso, a subtitulação, primeiro boss, não. Gostava sempre de me definir como... Quando era adolescente eu intitulava-me de poeta, porque achava que no poeta cabia tudo. O poeta era aquele que estava sempre à procura de alguma coisa e depois decantava aquilo que coisa numas frases bonitas. Decantava, dito mesmo como um poeta. Decantava. Dito mesmo como uma pessoa que gosta de vinho. É verdade. Não, mas depois, mais tarde, bastante mais tarde, intitulava-me de cientista da vida. E essa coisa de o inventar, o ir inventando, se calhar não é tanto inventar, mas é ir de salto em salto nas tuas pesquisas, porque eu acho que no fundo o que nós os dois estamos a falar e o que nós os dois fazemos quando saímos daqui, quando vamos para as viagens, não sei o quê, é pesquisar a vida, é sermos um bocadinho cientistas, é fazer, é quase que vamos para uma espécie de laboratório e vamos decantar coisas, aqueles termos técnicos de laboratório que a minha mãe era licenciada em Físico-Química, era professora de física, portanto eu tenho muito presente estas coisas, todos os tubos de ensaio, os bicos de Bunsen, as não sei o que, tenho muito presente toda esta nomenclatura da física e da química, e que no fundo aquilo que às vezes a gente vê aqueles cientistas a fazer nos laboratórios e sobretudo as Madame Curie, aquelas coisas, no fundo nós fazemos isto se calhar quando nos interessamos e quando queremos saber mais para se calhar em nosso próprio benefício, para nos aquietarmos um bocadinho mais, se calhar o que estamos a fazer essa invenção é uma espécie de ciência. Faz sentido, porque é uma ideia engraçada, porque nós quando fazemos uma experiência temos geralmente um grupo de controle e um grupo de teste. Então aí nós não temos. Sim, mas nós temos o grupo de controle, que é a nossa vida em Portugal, não é? Sim, e depois o grupo de teste é quando pegamos no sujeito que somos nós. Exato, isso é completamente verdade. E vamos pô-lo no... Agora, não temos os grandes números para poder realmente fazer um estudo, mas podemos fazer... Filosoficamente ou poeticamente falando... Não, mas isso é completamente verdade, isso é extraordinário, eu nunca tinha pensado nisso, porque isso é tão verdade. De facto, tu tens... E tu já falaste nisso há bocadinho, a tua vida no teu meio é uma coisa...
E quando tu vais lá fora, às vezes, também é outra das coisas que se calhar não sei se tens na tua lista das razões de viajar, mas eu agora também estava a ouvir-te e a pensar nisso, que tu de repente, tu nunca te aconteceu, tu descobrires um animal diferente em ti quando estás a viajar? Às vezes até um bocado selvagem. Que eu nunca... Um animal um bocado selvagem... Portanto... não sei, alguma coisa que desponta cá de fora mais... Porque tu aqui estás aqui és um animal doméstico. E já sabes mais ou menos o que é que vai acontecer. Mas sim. Depois noutro sítio, e eu até me considero até assim um bocadinho brandinho, até um bocadinho peninhas, até não sei o quê, não sei o quê. E eu já me aconteceu estar em sítios completamente fora, em que eu viro aparece aqui um superpoder. É o vosso. É a parte do vosso melhor tempo. Eu uma vez, eu lembro, a minha primeira vez que fui à Índia, eu acho que já te contei isto naquela conversa daquele podcast que tu tinhas, mas não sei, vou-te contar outra vez. Eu lembro-me a minha primeira viagem à Índia, e a minha primeira grande viagem... Em que ano, mais ou menos? 95. Ok. A minha primeira grande viagem, eu até aí só tinha ido ali ao quintal, Paris, Londres, que é a mesma coisa, é a mesma coisa, e de repente meteu-se na cabeça, também um bocado como tu, queria ir, não havia ninguém para ir, eu não queria bem ir sozinho, não estava muito na minha cabeça, que bom viajar sozinho, porque como estamos agora a falar, não, fui por uma questão de necessidade, porque não havia ninguém que queria ir comigo, e eu tinha aquele tempo e queria ir, fui sozinho. E estava na Índia, no estado do Bihar, como é que se chamava aquela coisa, já me vou lembrar, em Gaia, ao pé de... Já ali? Tinha que ver. De vezes. Não sei, um dia é onde? Assim é ali ao pé. Estás a ver como quem vai sempre em frente. O estado do Bihar, Bodh Gaya foi onde Buda atingiu a iluminação. E eu queria ir lá para ver aquele sítio. Na altura já tinhas interesse na... Já. Aliás, eu fui para a Índia por causa estava a despontar este meu interesse pela filosofia budista. E estava lá num sítio que aquilo era um sítio que era considerado dos estados mais perigosos da Índia, porque, como eles diziam, there's no law and order. Okay. Porque aquilo era um bocadinho faroeste, e eles até diziam, sabe, é um estado, disseram-me assim, é um estado onde há mais mulheres. Eu disse, é? Onde há mais mulheres na rua? Mas, sério? Sim, mas sabe porquê? Eu disse, porque os maridos estão quase todos presos. Ok, é animador. Porque havia uma criminal, e por acaso foi o único sítio nessa viagem onde me tentaram assaltar. Okay. Pronto, mas eu dei por isso. Mas, nesse estado, eu fui naquela altura, os telemóveis estavam a começar, as comunicações, eu nem sei se em 95 eu já tinha telemóvel ou já, mas pronto, aquilo era... E então, havia uma coisa que a gente ia às cabines telefónicas. Não sei se ainda és desse tempo de ir aos sítios, quando tu viajavas, eu sou mais velho que tu, portanto, não havia esta facilidade de comunicação, não havia internet. Um balúrdio, não? Não é, sim, era bastante. Tu tinhas que marcar... Compravas um credifone? Não, na Índia havia umas cabines, sempre lá com dois senhores, ou um senhor, e então tu dizias, marcavam-te o número e tu marcavas, e então falavas para cá, era caro. Então, está tudo bem, tchau! Exatamente, era nessa base. E então aquilo era rúpia e peides. Peides. Pagava-se em peides. Era pagar em peides, por favor. €1,30. E então a rúpia ainda a rúpia indiana, mas assim já não há. Já não há peidos. Já não há peitos, já está. Só mudou um bocado a alimentação. Já mudou, já não há tanta leguminosa e também, pronto, a canalização já está... Eles podem ter cortado, porque eles às vezes, alguns países cortam os números à... Imagina, a inflação leva a que tenhas uma nota de um milhão de liras. Exato. Então isso faz com que deixe de haver... Claro, e os preços subiram imenso, lá, e a coisa mudou. Mas eu sei que era, imagina, o custo total do telefone eram 10 rupias e 70 peides. Desculpa.
70p, pronto. Ok, está bom. E o que é que ele fez? Ele fez ao contrário, disse assim, então quanto é que é? 70 rúpias e 10 p. E aquilo para nós, sobretudo nessa altura, é indiferente, porque estou na Índia e nos países fora da Europa e assim, pronto, há assim, países em que às vezes estás a discutir nem cêntimos, milésimos de cêntimos e não sei o quê, e não faz sentido ali naquela coisa, mas quer dizer, não, e eu percebi que aquilo para mim não era assim uma coisa muito... não era uma diferença muito grande, mas vem ali o orgulho da coisa, não me vou enganar, e disse assim, olha, desculpe, mas porquê? Porque ali está a marcar 10.70 e você está a querer que eu pague 70.10, e ele diz, não, mas isto não sei o que mais, e eu de repente começo... não pensar, não, mas eu comecei a discutir com o homem, eu levanto-me e começo, mas eu lembro perfeitamente que era, porque você não pense que só por eu ser estrangeiro eu sou uma pessoa sou um tonto e não esteja a perceber que eu estou a ser enganado, porque eu estou a perceber que eu estou a ser enganado, porque você não sei mais, começam-se a juntar uns gajos, mas muito mal encarados, porque aquilo é como se fosse uma lojinha, e não sei o quê, e começa a juntar-se uns gajos muito mal, mas eram mesmo muito mal encarados, aquilo já era noite, e eu, e eu de repente olho para trás e vejo assim o pessoal e pim, mas continuei, não desmanchei o boneco, e eu lembro-me que às tantas assim, eu a falar com ele e isto, e não sei o que mais, e me disse assim, mas aqueles gajos estão-me a incomodar, e eu lembro-me que voltei para trás, fui lá à porta, que eles estavam todos à porta, a porta era segurada com uma pedra, e eu chego assim e dou um pontapé na pedra e diz assim, excuse me, I'm talking with this man, fechei a porta para o pessoal, e continuei, isto, e paguei aquilo que eu queria, e o homem ainda me pediu desculpa. Eu, de repente, abri a porta e estava o pessoal todo lá, e eles assim a olhar para mim, filha da puta, então vieste daqui, estás a discutir com um dos nossos, com uma cara, e eu assim, e eu disse assim, deixa-me passar por favor, eu sempre assim com o homem muito mal, e eles mal encarados, mas eles não se mexeram, porque eu estava com uma pose, e eu vou a andar, mas eu, sabes, as pernas a tremerem, eu a senti-los todos nas costas, e eu a andar e assim, não sei o que mais, quando eu encontrei uma esquina, eu voltei, corri, cheguei ao hotel assim, assim, mas eu nunca tinha, isto é uma coisa de nada e é uma parvoíce, mas nunca tinha na vida experienciado esse animal, como tu disseste. Este animal, eu estava ali a desafiar pessoas que eu não conheciam e que, podia ter corrido mal, como podia ter corrido mal uma vez que eu fui sequestrado em Lima, à chegada ao aeroporto, enganaram-me, não sei o quê, meteram-me num táxi, eu pensava que era o meu transfer, que estava, era mentira, não havia, 2 gajos, eu ia à frente, ele não sei o quê, roubaram-me dinheiro e eu a perceber aquilo tudo, ia chegar ali... Roubaram dinheiro como? Mandaram-me ir exatamente o mesmo esquema, por acaso é engraçado, nunca tinha pensado nisto, mas exatamente o mesmo esquema, já não me lembro qual é a moeda do Peru, acho que é Sol. É possível, nunca foi Peru. Não interessa, mas imagina, vou agora pôr, o táxi eram 10 euros e 150 cêntimos, imagina. E ele disse que eram 150 a mesma euros, história do outro. A mesma história. E eu disse, mas eu não tenho dinheiro, posso saber, porque eu nunca levo dinheiro, sabes que eu nunca levo dinheiro dos países, nunca levo euros, aqui há uns tempos... Nunca levas de antemão, não estás a falar de trazer para Portugal, ok? Exato, ou seja, antigamente não troco, depois às vezes, ou no aeroporto, nos sítios onde eu já conheço, por exemplo, na Índia, às vezes levanto uma coisa no aeroporto, 20 euros a 30 para agora também, eu ainda sou do tempo, atenção, que eu ia à Índia e não havia cá caixas de multibanco, hoje em dia tu já encontras caixas
caixas de multibanco na Índia. Claro. Naquela altura não havia, percebes? Portanto, é uma gestão um bocado complicada. Nessa altura, sim, eu trocava aqui dinheiro no banco, levava já rúpias para lá e não sei o que, era um processo mais complicado. Mas, então, eu não tinha, mas tenho que pagar. Pá, e eu vou ao multibanco, lá nos arredores de Lima, e vai o gajo comigo, pá, eu não sei como é que ele faz, mas eu sei que aquilo não dá, eu levantei 150 euros, pronto, não era bem, mas ele diz, isto não dá, ele diz, não, ele cancelou-me, isto não está a dar, tenho que marcar. Eu disse assim, olha, desculpe, mas porque é que está a mexer nisto? Mas pronto, continuei e levantei segunda vez. E apercebi-me que durante aquela manobra de prestidigitação ele tinha tirado o dinheiro, tinha saído, mas isso percebi mais tarde. Agora, o que eu estava-me a fazer muita confusão é que eles andavam ali às voltas em Lima e não sei o quê, não sei o que mais, e eu às tantas disse assim, isto não está a acontecer. Mas eles disseram que era um táxi, foi assim. Eles disseram que era o meu transfer. O teu? O meu, que eu tinha, como não conhecia Lima, eu tinha dito aqui a uma agência para me tinha marcado o transfer do aeroporto para o hotel, porque eu nunca marco nada, eu só marco a primeira noite do hotel quando o avião chega muito tarde, que era o caso. Ainda por cima eu estava sem malas, porque as malas perderam-se e tinham ficado em Amsterdão e não sei o quê, e portanto eu estava muito cansado e eu percebi que havia ali, a história estava mal contada, mas eu queria era chegar ao hotel, então eu fui um bocado responsável porque eu quis ir. Isto aconteceu, pois às tantas, eu já a chegar e disse assim, olha, o que é que se está aqui a passar? E comecei outra vez com dois gajos que eu não conhecia dentro do carro, sendo que eu ia, isto é importante dizer, eu ia no lugar do morto, ao lado do condutor, e eu, para já o carro, porque eu quero ir para o hotel, e não sei o quê, e não sei o que mais, eu aos gritos e não sei o quê, e o gajo que ia atrás disse assim, para o outro, para. Não, e eu saí e disse assim, pronto, olha, o hotel é ali, você vai sempre em frente, o hotel é ali, não sei o que mais, e peço desculpa, ele diz assim, peço desculpa, a ideia não foi minha, foi dele. E, o gajo admitiu. E eu fui para o hotel, mas eu depois, ainda um bocadinho, hoje em dia se calhar já não perdi tempo com isto, mas um bocadinho ainda com aquele orgulho, com aquele ego, disse assim, não, isto não fica assim, eu vou apresentar a queixa. Fui à polícia, também foi outra experiência, fui à polícia de Lima, e ele disse-me assim, olha, o polícia disse, pois, por tudo o que nos pedimos desculpa, porque isto é uma coisa organizada, aqueles turistas ainda por cima sozinhos, e isto é uma coisa organizada, mas olha, vou-lhe já dizer uma coisa, você teve muita sorte. Eu disse, sorte? Mas porquê? Porque sabe quando eles, pronto, eles sabem, está descrito, tem um modus operandi, quando eles põem a pessoa no lugar ao lado do motorista e o outro vai atrás, significa que o outro deve ter uma arma de qualquer tipo, normalmente uma arma branca, que serve para ameaçar a pessoa que vai, o que está atrás ameaça o que vai à frente, com uma faca, com qualquer coisa, portanto você podia ter acabado morto. Que é o que normalmente isso acontece. Já ias no lugar do morto? Que bom, então, olha, muito obrigado, então fico muito contente e não sei o quê. Mas percebes, eu safei-me disto porque me veio um lado que eu aqui em Portugal não tenho. Imagina, será que é porque quando nós estamos em viagem, estamos por definição num sítio que não nos é querido, ou perto, ou conhecido, e isso faz com que nós estejamos um bocado mais, assim, sobreaviso, e depois, e também pode ter a ver com a nossa natureza, porque em inglês os gajos usam muito a expressão de fight or flight, que é quando há uma situação, há pessoal que luta e há pessoal que foge. Arrisco-me a dizer que tu és um do fight e não do flight. Mas aqui não sou, no meu meio doméstico não sou. Ok. Quer dizer, acho que não sou, eu até deixo cair muitas vezes as coisas para não chatear. Aqui também se calhar não tens muitas situações, se calhar aqui às vezes vais entrar para uma estrada e há um gajo que não deixa e há ali não sei o quê, mas sim. Isso não é tipo, sei lá, pelo menos os meus níveis de stress em Portugal são baixos. Sim. São baixos. E não será que tu estás isso quando tu dizes essa coisa não será? Na Índia são mais elevados, por exemplo, na Índia. Não se terá a ver com um instinto, com uma parte mesmo animal que nós temos em sítios que não nos sentimos seguros? Está lá esta parte, acho que pode ser isso. Por exemplo, na Índia é uma cena que eu detesto. Duas coisas, buzinas, como já falei, e pessoal a meter-se à frente nas filas. E assim, se eu estou muito longe e o pessoal está-se a meter lá à frente, não vou caminhar até lá,
mas estou assim perto, meto o braço à frente, falo com eles, protesto. Se eles recusarem, também não vou estar ali a pegar neles e a fazer asneiras, e a fazer merda. Mas, olha, por acaso em Itália também tive uma situação, mas isso é um bocado diferente, porque sabes quando em situações em público nós temos uma espécie de bug no nosso cérebro em que nós achamos sempre que os outros é que vão agir. E, por exemplo, já fizeram vários estudos, eu consigo lembrar-me de um, em que estão tipo 40 pessoas numa sala de aula a preencher um questionário e 39 são atores e um é o sujeito. E começa a aparecer fumo por debaixo de uma porta. E tu vês que o sujeito repara, a maior parte das pessoas não diz nada, sim, porque tem muito mais gente à volta. É verdade. Então é verdade. Eu sei que isto é um facto na mente humana, sim, e então sim, faço tudo para não ser assim. Por exemplo, no outro dia estava em Itália, quando estava a vida Índia, passei por Roma, estive lá 24 horas, e estou no passeio e vejo duas miúdas, pai de 15 anos, e um gajo do outro lado, a meio da estrada, a ter a falar com elas em francês. Ei, peraí, meu, estás a olhar para mim assim porquê? Não sei quando. Pá, super má onda, e aproxima-se delas e eu chego lá e eu, oh man, elas são adolescentes, meu, vê lá o que estás a fazer, isto não é fixe. E o gajo, pá, eu sou guia delas, o gajo estava a ser má onda. Isto para dizer que, primeiro, lá está, por saber desse bug no cérebro tento agir, sim, e depois, em viagem, porque o mundo é mais, para o melhor e para o pior, é mais organizado lá fora, então se calhar sim, nós somos mais expostos à prova. É isso, e porque no fundo tu estás ali, é mesmo, eu acho que tem a ver muito com uma parte, não foi à toa que eu escolhi isso, mas tem a ver com uma parte animal, que nós num sítio que não conhecemos e que não dominamos, temos, então, é exatamente como um animal na savana que tem que estar alerta de todas as coisas e não sei o quê, e tem que tentar sobreviver, não é? Tu tens esse instinto quase de sobrevivência, porque tu não dominas aquele sítio. Sim, é verdade. Então, e também, de outra forma, há um bocado estávamos a falar sobre a experiência, o grupo de controle e o grupo de teste e tudo mais em viagem, e precisamente parte dessa ciência do cientista que vai de ver as coisas um bocado como um cientista e na pessoa que vai em viagem, lá está, tu quando estás em viagem és confrontado com toda uma panóplia de coisas e tu não sabes como é que és nessa situação. Uhum. Em Portugal, eu não, sei lá, de certeza que acontece de vez em quando, mas eu não me lembro da última vez em que eu estive numa situação assim, sim, completamente nova. Há sempre nuances e coisas assim, coisas que eu nunca vivi e tudo mais. Mas em viagem, devido às circunstâncias dos países onde eu estou, eu dou por mim em situações completamente novas e nesse momento... Mas isso é desafio. Tenho a oportunidade de descobrir quem é que eu sou, exato, naquela circunstância. E às vezes pode ser bom, por acaso até agora tenho tido sorte e... Sabes qual é, isto não tem nada a ver, mas o meu maior medo na vida, descobri aqui há tempos que é... Porque isso da morte é um desconforto, o meu medo é ser um cobarde. Como assim? Pá, tenho medo de... Até agora acho que não sou, mas tenho medo de algum dia ser confrontado com uma situação em que eu não vou ter coragem de fazer o que está correto. Tens assim um medo? Não, quer dizer, tenho vários medos, mas a esse nível não tenho. Sabes que eu também, um bocado por causa destas coisas que estamos a falar e destas confrontações e com coisas novas, como estavas a dizer, acho que também caiu muito algumas ansiedades desse tipo, do género de não vale a pena ter uma certa, essa coisa do que é que eu faço, será que eu falho se vir uma situação e não agir. Não vale a pena, porque só na situação é que a gente vai encontrar essa resposta. Sim, mas às vezes pensar nela, isto aqui se calhar, sabes, que eu descobri de certa forma que talvez seja um estoico não oficial. Porque, e não estou a falar no estoico, nós na nossa linguagem usamos estoico para uma pessoa com perseverança e coisas assim, mas como saberás há toda uma filosofia estoica. E muitos dos seus ensinamentos e paradigmas eu percebi que são coisas nas quais eu penso, são coisas que eu faço e eu acho que pode haver uma vantagem, desde que não seja obsessiva, e não é o meu caso. Sim. Simplesmente, eu estou sempre a pensar, não tenho hipótese. Eu acho que mais um bocadinho, e era desconfortável para mim, mas era obsessivo e não ia ser muito, muito fixe.
Mas se calhar o facto também de nós estarmos a pensar em determinadas situações e como é que agiríamos ou não, pode, à partida, ajudar-nos a, quando e se essa situação acontecer, nós estarmos realmente num ponto em que vamos agir da melhor maneira possível, tendo em conta aquilo ou não, que sabes que ou não na parte do agir, sabes que eu já me dei comigo em situações assim um bocado limite, que se calhar eram as situações que eu pensaria, como é que eu vou reagir, o que é que eu vou fazer, e quando elas aconteceram, na altura em que aconteceram, a minha melhor resposta foi não fazer absolutamente nada. Não estou a falar, não foi um salvamento de uma pessoa que estava a morrer, não sei o quê, foi outro tipo de situações. E o não fazer às vezes é a melhor ação. E olha que foi o que eu encontrei, e se calhar se eu tivesse, e se eu estiver numa situação em que isto e aquilo, como é que eu vou reagir, como é que eu vou fazer, e como não sei o quê, porque eu, e se calhar imaginava todo um leque comportamental que na altura, aquilo que me... Não posso, gostava até de concretizar, mas não posso, que foi uma situação um bocadinho traumática que aconteceu recentemente e que envolve algumas pessoas, mas pronto, assim, um grande equívoco e uma grande discussão muito violenta, que me incluía a mim, e que eu não percebi de onde é que aquilo vinha, mas era uma cena muito complicada e de muito má onda, onde eu recebi insultos como nunca recebi na minha vida, e completamente no meio, com muita gente a assistir, com muita gente a ver, que também ficaram tão chocadas como eu, mas naquela altura, e de repente eu tive naquela altura, se eu tivesse imaginado aquilo, era uma coisa completamente diferente as respostas que eu imaginaria, mas naquela altura a minha resposta foi quase uma ausência, e foi quase o estar ali, mas ao mesmo tempo não estar, e portanto aquilo foi foi muito violento, mas foi tipo sim, mas da minha parte não houve uma resposta, não houve uma ação, não houve nada. A minha ação foi não ter ação, e essa ação quase que acabou com a ação que estava a decorrer. Faz sentido? Faz. Percebes? Porque eu estava a escalar e não houve escalada. Como tu não escalaste de volta, sim, a pessoa fica um bocado confusa, se calhar. Sim, foi um bocado quase a política, pensando depois, porque nessa altura tu não pensas em nada, não é? Tu, quando estás na situação, por isso é que é a mesma coisa que na parte de ser ator. Tu tens formação, mas quando tu estás a atuar, quando vais... eu estava agora a fazer uma cena contigo e estava aqui, era uma peça de teatro, eu quando estou a atuar, não estou, eu agora vou para ele, segundo o método não sei quantos que eu aprendi, agora vou fazer a sensação, não sei o quê, não, tu, as coisas que tu fazes são um reflexo és quase como se fosse um saco que vai acumulando experiências, e depois aquilo, na altura não estás exato, torna-se em instinto, ou seja, o que eu estou a dizer é, não, eu agora aqui vou utilizar, nesta discussão, eu vou utilizar o método A, porque se calhar não, sai-te porque se calhar tu já tinhas, mas foi um bocadinho, depois agora foi um bocadinho, sabes, a resposta que eu ouvi sempre falar, que é muito difícil e que não sei o quê, mas a resposta a política da não-violência. O pacifismo, se calhar, basicamente, quando se dança o tango, é sempre preciso duas pessoas, senão não se chama tango. E eu, nesta coisa que te estou a contar exatamente, eu optei por não dançar o tango, e por não, e então deixou de haver tango. É sempre a melhor hipótese, é verdade, mas se a pessoa entra em vias de facto contigo mesmo, o físico, vais ter que no mínimo dar uns passitos de dança, não é? Para quando mais não seja para te libertares dela. Exato, mas podes sempre optar pela técnica de Jesus Cristo, dar a outra face e ficar no mesmo sítio.
há várias maneiras de responder. Tu tens várias maneiras de responder ou podes aprender várias maneiras de responder a uma coisa. Sim, e era preciso, se tu não fizesses mesmo nada e a pessoa continuasse a bater-te, já era preciso a pessoa ser mesmo má, mas e pouca gente assim tão má. Mas extinguir, naturalmente, iria-se extinguir. Não estou a fazer a apologia da pessoa deixar-se bater até não sei o quê, mas não é esse o meu ponto. O meu ponto é que depois deixa de fazer sentido. Agora, se a pessoa... Se dá alguma... Estou a falar muito concretamente nesta situação que nós estávamos a falar e que eu vivi e que optei, a minha ação foi a não ação. E aquilo, com muitas repercussões e ainda não sei o quê, mas existiu de outra maneira que não era suposto existir. Eu estou de acordo, eu já tive... Eu tenho um vizinho que... Opá, já não me chateia há mais de um ano, mas é muito mau ano. Tipo, às vezes estou lá com, sei lá, alguém encosta um escadote num muro, que é o muro dele, não vale a pena estar a aborrecer-te com esses pormenores. Mas ele às vezes põe-se aos berros de uma maneira incrível. E eu percebi que as pessoas que agem assim partem do pressuposto que tu vais agir assim de volta, depois eles vão subir um nível, depois tu vais subir um nível, e é assim que depois acaba-se em pancada. Quando uma pessoa não oferece à outra aquilo que ela nos está a oferecer a nós, que é agressão, nem que seja agressão verbal, outra pessoa fica um bocado confusa. É confuso, tipo, exato. É desconcertante. Então, mas ele está a falar comigo normal. Eu digo, calma. Qual é o problema? Diz-me. Não precisas de gritar, chamar-me nome. É isso. E o pessoal fica assim, mas o que é que se passa aqui? Eu gosto muito de procurar... e adoro, é difícil e a maior parte das vezes não consigo, mas gosto de procurar o desconcerto, e os vizinhos é um clássico, problemas com vizinhos, e isso, mas eu já procurei esse desconcerto, em vez de, desculpe lá, não pode fazer barulho a esta hora, eu não sei o quê, olha, eu já uma vez fiz ao contrário. Olha, eu peço imensa desculpa, é que ouve-se tudo de umas casas para as outras. Eu gostava que me dissesse, faço muito barulho, é que eu vivo sozinho e às vezes gosto de pôr a televisão um bocado alta, você avise-me, por favor. E aquilo é desconcertante. E a pessoa, percebes? Sim. E às vezes acaba... Os americanos têm muito aquela coisa que é muito engraçada, que é um vizinho novo, vão sempre oferecer uma pie de boas-vindas. Nós aqui não temos muita essa cena, acho. Não temos. Pelo contrário, eu acho que nós, vem um vizinho, quem é? Fecha as janelas, não sei o quê. Há sempre mais aquela coisa falamos, de fechar. Às vezes as pessoas estrangeiras falam de Portugal e os portugueses a falar também do próprio país, dizem, nos bairros toda a gente se conhece, não sei o quê. Eu não sei se é bem assim. Se calhar depende um bocado das cidades, mas... Assim, toda a gente se conhece, mas toda a gente também às vezes se calhar é um bocadinho mais... fofoqueira. Sim. Se calhar conhece de uma maneira que pode não ser assim tão... Não sei se há aquele espírito de grande abertura, de porta aberta e a minha casa é a tua casa e não sei o quê, não sei o que mais, não sei se acho que há mais assim uma desconfiança às vezes, o português gosta muito de espreitar pela cortina o que é que ele está a fazer. Eu já tipo vinha a fazer isso também. Tipo, também. Eu dou um barulho, um carro estaciona à frente. Olha, eu vou dite dizer uma coisa. Às vezes finges para ver se há alguma coisa no correio. Eu vou dizer uma coisa, é uma das minhas coisas, eu sou Vives num prédio, imagino. Vivo. Eu sou, é horrível isto, mas eu tenho um grande defeito, eu sou um grande voyeurista. Eu adoro. Vamos dizer assim, um observador da experiência humana. Um observador, sim, não é voyeurista em termos de voyeur, em termos sexuais. Não estava a pensar nisso. O que também acho graça. Sabe, se apanha uma janela aberta, sem a cortina. Também acho muita... Não, sabes que eu tenho o espreitar para a intimidade das outras pessoas é uma coisa que eu tenho que controlar para não fazer, que fascina-me imenso. A mim também. Fascina-me imenso ir a passar numa rua e ver uma janela e o que é que se passa e não sei o quê. Em alguns países, tipo nos Países Baixos, os gajos têm grandes janelões sempre e o pessoal vê a família lá a jantar e pensa, quem é que será que são aquelas pessoas? Eu percebo isso. Quem nunca, às vezes, não posso dizer isto, senão, já não faço há muito tempo, mas já fiz, quando havia assim umas coisas mais altas e não sei o quê, eu dava comigo, se calhar,
e se eu pusesse o copo para perceber o que é que pá, tem a cena, mas é muito mais em termos visuais, não é aquela coisa de estar a chover, mas a visuais. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu gosto é na rua, portanto, se me virem, fechem mas na rua... Olha o Heitor! Na rua, sobretudo nas partes mais antigas das cidades, de Lisboa tem muito, os restos os restos são mais... restos de chão não existe, pois não. Os restos de chão. Restos de chão, deve ser. Restos de chão não tem plural. Não tem plural. Porque res já tem um S. Os restos de chão. Já podia ser cancelado de dizer restos de chões. Mas é uma palavra bonita. Mas adoro aquela coisa de ir assim a passar e ver, às vezes nem é tantas pessoas, às vezes vir a organização da casa, até às vezes o próprio cheiro que lá vem de dentro. Eu tenho um impulso enorme para ver isso. Eu também, eu pensei muito nisso na Índia, porque eu adorava quando o pessoal lá muitas vezes tem as janelas, as portas abertas, e obviamente um gajo também não quer estar a dar bandeira, és discreto, passas e olhas assim como quem não quer a coisa, porque... E se calhar pode ter a ver também com a natureza de quem tu és e que neste caso quem eu sou também, porque partilho dessa curiosidade. Eu lembro desde puto, eu adorava quando vinha na autoestrada com meus pais e o meu pai costuma ser o meu pai a conduzir quando estamos em família, e o meu pai ultrapassava um carro e não ia muito mais rápido, então e eu olhava, e não faz isso ainda olhava hoje. para outro carro, agora já não estou a conduzir, mas confesso que mesmo não aceitar a conduzir não é uma cena que faça tanto. Eu faço. Parece que tentava mergulhar um bocado ali, quem é que será esta família, quem é que será que são estas pessoas? Eu ainda faço isso, sobretudo, olha, nos semáforos. Os semáforos é uma altura onde podes aproveitar imenso para fazer isso, porque os carros param ao teu lado, portanto tu podes olhar lá para dentro, tu podes ver, não sei o quê. E às vezes até, quando há crianças, até interages, diga adeus e não sei o quê, adoro, gosto imenso. Eu dou sempre um bocado de desculpa, depois de ter lido o livro do Marlon Brando, Songs That My Mother Taught Me, que é uma espécie Acho que eu tenho um grande fascínio pelo Marlon Brando, mas não enquanto pessoa, acho que ele é uma pessoa muito interessante. Tens que ler esse livro. Okay. Eu acho que já há tradução em português. Eu li ainda em inglês. Prefiro ler na língua original, se possível. Sim, e que ele dizia que o desporto favorito, um dos desportos favoritos dele, era de facto estar a observar pessoas, porque isso lhe dava material para ele construir os seus personagens. Pois. E então ele ia para um café e estava às vezes as pessoas até se intimidavam um bocadinho, porque ele estava ali dentro. E eu, depois de ler isso, dou sempre essa desculpa que é material, porque eu sou artista, é material, mas às vezes não é, é mesmo a curiosidade, pá, de entrar dentro da vida das pessoas, que não se prende só pelo facto, acho eu, de arranjar ferramentas para fazer os meus personagens. Gosto imenso de ver as intimidades. Porque, imagina, toda a gente tem a sua história de vida e há pessoas que têm uma vida que, se calhar, à primeira vista é vista como mais... Estou a dizer isto espero que não pareça soberba, mas que possa parecer mais interessante, como alguém como tu, que és ator, ou alguém como eu, que viaja muito, também viajas, mas, na verdade... todas as pessoas têm a sua história, claro. E então nós termos um bocadinho acesso aos mundos dos outros, se calhar acaba por trazer um bocadinho de cor para o nosso mundo também. Não sei. E também tudo, lá está, tudo depende de qual é o intuito com o qual nós fazemos isso. Eu no outro dia eu sou de Valcâmara, não sei se já lá foste alguma vez, não confundir com Casal de Câmara. Não sei. É perto de Santa Maria da Feira, abaixo do Porto, meia hora a sudeste do Porto. Okay. E estava lá, isto foi há 3 anos, estava numa estação de gasolina e estava na fila para pagar, e estava lá uma senhora a tomar café e diz: é mesmo o clássico da fofoca. A senhora nem sequer foi muito original nessa fofoca. Não sei quem. Olha, ali a não sei quanto, deve estar a ganhar muito bem lá na fábrica X para ter um carro daquele, já viste? Eu, olha, mas se tiver não é a vida dela. E a senhora parece que, porque totalmente não está habituada a ser confrontada, lá está, Tu não a conhecias? Não conhecia lá nenhum. Eu não é a vida dela, e ela fica assim, não, estou a dizer só por, olha, fala mais da sua vida, menos vida dos outros. Portanto, também depende um bocado do intuito com o qual as pessoas fazem isso. Mas, lá está, tipo, a vida das pessoas eu não sei é interessante. Mas, olha, o Marlon Brando, eu conheci o gajo, assim, um bocadinho... Tens que ler esse livro. Melhor, já tinha visto vários filmes dele e tudo mais. E ele, pronto, era um excelente ator, mas a mim o que me cativa mais nele é a personalidade dele. Uhum. Havia um entrevistador que era o Dick Cavett, não sei se já ouviste falar. Ele ainda é vivo. Era, para mim,
pá, cada um é quem é, mas é uma grande inspiração nesta onda de conversador e tudo mais, mas acho que nunca vou conseguir ter o flair do gajo. O gajo é muito bom. O gajo entrevistou toda a gente, pensa nos anos 60, 70 e 80, qualquer artista ou pessoa influente passaram por lá todos. E a entrevista do Marlon Brando, depois eu mando. Pá, incrível. E o homem, ele era lindo também. E parece que vem ali de uma mensagem bonita, vindo de uma pessoa bonita, parece que o gajo deve... Ele não morreu muito lindo, mas ele era um homem lindíssimo. Era isso que eu estava a dizer, ele já não era não muito morreu lindo, bonito, mas acho que é dos homens mais lindos que eu já vi, assim, no seu apogeu. E, pá, e o gajo, nos anos 70, recusou um Oscar. Hoje em dia fala-se muito da sinalização, sinalização de virtude, e o pessoal tenta mostrar aos outros que é bonzinho. Foi uma indígena... que vai haver e não é, e descobri há pouco tempo que ela não era índia. Ah, não? Mas ele não sabia. Isso não sabia. Pá, isto muda a história toda, mas ele não sabia. Eu estou a louvá-lo. Se fosse nesta altura, ele estava já cancelado. Porque o pessoal não se ia acreditar que ele não sabia, mas pá, numa altura em que ainda se fazia provavelmente blackface, ainda havia Jim Crow, portanto não havia uma espécie daquele apartheid dos Estados Unidos da América, mas havia uma grande segregação e tudo mais. Ele recusa um Oscar porque está descontente com a maneira como os índios, os ameríndios, são representados nos filmes sempre como os maus da fita. Pá, isto é espetacular. É espetacular. Então, mas está muito à frente. Eu acho, é muito à frente, isso sem dúvida. Mas isso era uma coisa que nessa altura várias pessoas, não foi só o Marlon Brando, a própria Jane Fonda fez isso, salvo erro, contra a guerra do Vietnã, porque havia uma... Hoje em dia, por causa das redes sociais, tu estás mais exposto, não sei se será a melhor palavra, mas sim, se calhar, mais exposto do que nessa altura tu fazias um statement contra tudo e contra todos e não havia, tu fazia, por exemplo, se o Marlon Brando fizesse isto hoje em dia, no momento em que ele estava a fazer, parava a internet, os twitters, o não sei o que mais, com metade a apoiar, metade a dizer que ele era a pior pessoa do mundo, outra metade não sei o que mais, e aquilo diluía-se se calhar um bocado e não tinha tanta importância, ou se calhar continuava a ter importância, mas não sei como é que é de explicar, mas havia muita gente a fazer isso, a essa altura. Mas em fundo assim, tem a ideia que ele era ativista? Sim, havia muito ativismo e havia muitas pessoas corajosas e, em certo sentido, mais sozinhas do que hoje em dia. E porque não tinham bem, a repercussão que isto hoje tem hoje em dia. Mas havia... Hoje em dia é mais fácil encontrar pessoas que partilhem das tuas ideias, não é? Sim, e sabes... grupos do Facebook e Instagram, o Instagram não tem grupos, mas sim, as pessoas seguem-se umas às outras e dizem, olha, eu sou mesmo fixe, não sou eu, outra pessoa diz, pois, eu também, mas sou. Então somos nós contra o mundo. E ali não havia essa... Quando o Marlon Brando faz isso, que apoio é que ele tinha por trás? Muito menos do que teria hoje. Sim, percebes? Sim. Em termos... Ele foi vaiado na altura quando Sashimi Little Feather, lá como é? Little Feather, Sashimi, acho que é uma cena japonesa, não é? Eu acho que não era Sashimi. Olha, eu é que era cancelado agora. Mas Little Feather era. Era não sei o que, Little Feather, quando ela chegou, ele foi vaiado quando ela estava a ler a sua mensagem. Pois, claro. Mas depois ele teve também um filho dele matou um genro dele. Sim, ele teve ali coisas, e tu sabes, um dos filmes que eu adoro, que é o Apocalipse Now. Tu sabes, já leste sobre esse filme. Ele acho que era muito difícil. O filme foi todo muito difícil. O Shin teve um ataque cardíaco a meio do filme. Exato. Várias coisas aconteceram. Aquele filme foi quase um filme maldito, mas fez-se. E o Marlon Brando, que estava no cast daquele filme, no elenco, para mim, das cenas que mais me esmaga no cinema, feito por um ator, e que eu, se me dissesse assim, diz coisas que tu gostasses, coisas que tu gostasses de fazer e que fosse assim o teu objetivo artístico, uma das cenas era a do Marlon Brando, que aquela cena é genial, os tempos, a maneira, aquilo é genial. Mas o que é que aconteceu? Marlon Brando, há um dia que desapareceu das filmagens. Ninguém sabia onde é que ele estava. Não faziam
ideia. Não, o realizador estava à espera dele, ele não apareceu, teve meses desaparecido. Meses? E quando voltou, vinha com o cabelo mais gordo e com o cabelo rapado. E essa cena, ele diz assim, não concordo com esta cena, porque esta cena não sei o quê, esta cena não é assim, põe a câmera, coisas, e aquilo ele manda o realizador pôr a câmera a filmar, e aquilo é praticamente de improviso. Aquilo não estava escrito. Aquilo é um devaneio da cabeça do Marlon Brando, e aquela cena é brutal. Se calhar por isso. Sim. Mas olha, estava aqui, obviamente sem partilhar nenhum tipo de detalhe, nem nada, porque é uma cena que tu falaste aqui e ali de vez em quando. Sentes contigo ou com os teus pares que às vezes há um bocadinho de medo de partilhar uma ideia menos popular e ser cancelado? Ou algo claro assim? Que sim, cada vez mais. Ok, isso é interessante. Sim. Acho que hoje em dia uma das coisas que acho que agora está a ser uma nova forma que está a entrar em linha de conta com a comunicação é o medo do que é que se diz e de quem que se vai ofender, e todas as pessoas reagem a tudo de qualquer maneira, porque quase que se sentem nessa obrigação. Tu pões assim, está um dia quente, e há várias pessoas que dizem assim, não está tão quente como não sei o quê, e está a dizer quente porque não me diga que gosta, porque as alterações climáticas, é incrível brincar com as alterações. As pessoas fazem quase projeções, misinterpretations, leituras diferentes, não sei o quê, e acho que, sobretudo as pessoas que estão mais nesse... Tem mais posição. Ou têm mais posição, ou estão mais dentro das redes e a comunicar-se pelas redes e mais não sei o que mais, eu acho que sim. Depois também há outra coisa que também está ligado com isto, que é as pessoas que não quer saber, diga aquilo que eu quiser, mas o facto de achar, para mim, o facto de dizer assim, não quer saber, diga aquilo que eu quiser, também já leva em linha de conta que existe isto que pode ser, percebes? Sim. Acho que... É um contracorrente deliberado. Exato. O que explica que há uma corrente. Exatamente. Não é um ato espontâneo. Olha, ofendi alguém. Exatamente. Porque já sabes. E é uma coisa... E há quem vá tão longe ao ponto de também ofender de propósito. Sim. Porque sabe que vai causar impacto, que eu tenho mais reservas em relação a isso. Sim. E sabes que faz-me imensa confusão, isso é uma coisa que me faz imensa confusão do nosso pensamento enquanto humanos, que quase que se continua, quase não, eu acho que ainda temos muito presente na nossa cabeça uma medievalidade, sabes? O julgamento ainda é medieval. Tu publicas uma coisa numa rede social, ou numa coisa, pronto, numa rede social, e tu, antes de saberem sequer quem tu és, ou de saber o que é que tu queres dizer com aquilo, há o julgamento, há o apedrejamento em praça pública e o hanging, o enforcamento à vista de todos. Isso é logo a primeira coisa. Ou não. Ou então o enaltecimento, logo o coisa, não sei o quê. Percebes? Há assim uma coisa pouco... equilibrada, pouco equilibrada. Ou se calhar até pouco inteligente. Sabes, porque é tudo um bocadinho redutor e sumário, percebes? Não, é um bocadinho pela rama. Eu às vezes acho que nós estamos a ficar somos a nossa evolução de tudo o que está à vista e do que se vê. Para mim, a nossa evolução foi essencialmente tecnológica. Eu acho que a nível do pensamento ainda não se deu o salto como se deu na tecnologia. É isso, nós temos um hardware muito antigo. Sim. Nós temos o hardware de malta que andava aí no meio do mato a lançar lanças e a apanhar vagas. Sim. Mas depois temos um software
que o hardware não consegue lidar com ele. Sim. E eu tenho pensado muito nisso. Mas que sabes que eu acho que se há alguma coisa positiva, é que eu acho que isso veio a nu, tornou-se nu com o advento das redes sociais. É isso. Porque estava encapotado. As pessoas, como não se expressavam tanto, tu não sabias que esta coisa tão intrínseca e que esta coisa tão às vezes com tanta maldade e com tanto julgamento e com tanto preconceito estivesse ainda cá dentro das pessoas. E a rede social, a internet, veio por isso, porque as pessoas agora... Todas as pessoas sentem uma necessidade de se expressar, praticamente toda a gente se expressa e toda a gente diz uma opinião numa rede social e as opiniões não são o tipo de coisa... Muitas vezes não é uma opinião, é um insulto. Ou um insulto, sim. Sim, puro e duro. Mas que ainda é pior, não, obviamente. Que ainda é pior. A produção desse insulto... é muito antiga, não conduz, um bocado, eu gosto, não condiz, mas eu gosto, não conduz tenho umas pessoas amigas que falamos sempre um bocado a dizer, isso não conduz com isso. Okay. Não, tipo, estás sempre a brincar e depois acaba por ser aquilo que tu dizes normalmente. Exato. Mas não condiz com o iPhone 14.37. É isso. Eu acho que, e nunca pensei nesta comparação até agora mesmo, mas acho que faz sentido. Sabes aquela ideia que as pessoas têm de que no trânsito são muito mais, até road rage, tipo no trânsito gritam e chamam nomes, mas não são nada assim na vida real. Pronto, não é o meu caso, mas sei que há muita gente que é um paz da alma, mas no trânsito às vezes passa-se. Presente. É assim, pronto. Eu acho que isso é capaz de ser por duas razões. Primeiro, uma que não conduz com as redes sociais, agora, que é o facto de no trânsito tu estás mais vulnerável, podes levar com um carro e morrer. Então o pessoal fica um bocadinho mais nervoso. Mas outra, e que isso é mais importante, é o facto de tu estares protegido. A outra pessoa, à partida, não te vai bater, estás dentro de um carro, que é o que se passa, se calhar, nas redes sociais. Nas redes sociais é isso, vezes 10. Porque a pessoa nem sequer olha para ti. Exato. O pessoal nem sequer sabe quem tu és, vê lá um nome qualquer. E então, aqueles comentários também, que às vezes tu lês uma coisa qualquer e viras para um amigo teu, para uma amiga tua e dizes, olha para este pateta. Que é uma coisa completamente diferente, estás a dizer ali só a alguém. Agora, olha para este pateta, já não dizes só para a tua pessoa, porque podes dizer para o mundo todo. E depois também há pessoas que sentem uma certa gratificação quando os seus comentários viralizam. Olha para mim, sou tão esperto da maneira como insultei esta pessoa. E depois... É um novo tipo de ego. Mas as redes sociais também, uma cena que eu pensei recentemente, acho que são, e em termos de hardware e software, mesmo na mente de pessoas como eu, por exemplo, que são pessoas que estão a tentar safar-se, a produzir as suas coisas e é uma estrada íngreme, mas felizmente eu tenho, está-se bem, ter mais sucesso, menos sucesso, ok, tudo bem. Às vezes pode frustrar-me um bocado, imagina, tenho um conteúdo que eu acho que é fixe, não bate tanto, mas não consigo lidar bem com isso. Mas se calhar outras pessoas, devido à sua natureza, por terem uma personalidade um bocado mais diferente, podem sofrer bastante com isto, porque antigamente eles têm o corpo de alguém que é suposto relacionar-se com 200 pessoas na sua comunidade, na sua tribo. Hoje, como tens as redes sociais, tu podes ligar-te com milhões de pessoas. Pois. Então o pessoal quer isso. Mas isso não acontece assim. A maior parte do pessoal falha, né? A maior parte das pessoas que querem ter sucesso nas artes, falha, acho eu. A maior parte do pessoal que quer ser famoso, falha. Sim. Porque senão o próprio conceito de famoso perdia a sua significância. E isso é muito... pode fazer com que... E às vezes podes ter várias pessoas na mesma turma que querem a mesma coisa. Quer ser um influencer, quer ser um youtuber, quer ser isto, quer ser aquilo. E depois quando não conseguem obter esse sucesso que alguém lhes disse que eles deviam ter, geram-se as neuroses, as frustrações e coisas assim. Eu tento não ser muito fatalista, mas porque parece que as pessoas gostam sempre de dizer que agora é que está tudo uma merda.
Pois, não, isso também é. Mas é verdade que nós estamos a viver com circunstâncias agora que são inéditas na história da humanidade. E esse alcance mega... Pois, não sei como é que... não sei se... Como é que... Hoje em dia até... aquilo que falávamos, as próprias guerras, a própria política, daí se calhar eu acho que se calhar até o aparecimento dos populismos, porque está a passar muito por aí, pela net, pela comunicação, pelo Twitter, pelo não sei o quê, as próprias comunicações de coisas que antigamente eram mais vedadas, até a nível de institucional e não sei o que mais, está um bocadinho mais, está exposto, e a guerra muitas vezes acontece também em bate-boca de redes e passa muito por aí. Não sei se a gente está a aproveitar isso da melhor maneira, não sei. Eu acho que estamos a aprender, sabes? Eu acho que é um bocado como... É uma coisa nova, não é? É uma coisa nova, e nós enquanto sociedade, isto apareceu há 20 anos, uma coisa assim, então ainda temos muito isso de, lá está, de agir de uma maneira que não é simpática. Porque as pessoas muitas vezes agem com outras pessoas online que nunca fariam isso na rua. A maior parte das pessoas diz, és mesmo uma besta. Quase ninguém diz isso. É preciso essa pessoa ser uma besta para realmente fazer isso. Pois, exato. Só que estamos a aprender e é um bocado como quem aprende a escrever. Mas será que a gente será que se aprende? Eu noto que eu sou uma pessoa que me considero bastante, eu sou daqueles que me considero otimista. Mas questiono-me também sobre esse otimismo. Eu acho que se pode aprender... Sabes que esta coisa recente, desculpa estar a interromper, mas esta coisa recente que nós vivemos, que se chama pandemia, o lockdown, que nunca na vida eu imaginei, a não ser num filme e numa produção cara de Hollywood, nem sequer em cinema mais de autor, europeu, não sei quê, mas nunca imaginei que pudéssemos viver isto que vivemos. Estar o mundo inteiro dentro de casa, com um único vírus a ameaçar, seja por que razão for, não estamos aqui a discutir se o vírus, de onde é que o vírus veio, se o vírus existe, não me interessa nada disso. Estamos a falar dos factos. O que interessa é que isto aconteceu. O mundo inteiro, pela primeira vez, teve uma ameaça e teve todo junto a viver essa ameaça de maneiras diferentes, aquela coisa também muito questionável, estamos todos no mesmo barco, há barcos e barcos, claro. mas pronto, havia uma coisa comum e todos, eu lembro-me que naquela altura toda a gente pensava, uau, este abanão vai sair daqui alguma coisa e a humanidade agora sim, se calhar, eu juro-te, eu até pensava, isto que nós estamos a falar, desta coisa do hardware e da tecnologia, que tínhamos a hipótese de dar aquele salto em termos de pensamento para ir para outro lugar. Demos? Não. Eu acho que tal como começámos a conversa, tal como o conceito da morte, o lockdown, que foi ontem, foi encostado para canto. É como se não tivesse existido. As pessoas não querem sequer lembrar, as pessoas não cansam que as pessoas, todo o questionamento que fizeram nessa altura, oi, chuta, varre, não quero, porque a vida é fazermos sunsetes e não sei o quê, e barará, não sei o que mais. Acabou. Toda a coisa que a pessoa se confrontou e a viagem que as pessoas tiveram a oportunidade de fazer, foi completamente eclipsada. A maior parte das pessoas o lockdown, aquele ano que se viveu e aquela coisa, aquela incerteza sem saber, todos, até médicos e cientistas, tudo a questionar-se, uns melhores, outros piores, mas há pessoas que isso é um trauma e como trauma já não existe, foi completamente
eclipsado da cabeça, percebes? Mas como é que seria para ti? Como é que deveria ter o pessoal... Como é que deveria ser fazer uma espécie de uma autópsia sentimental? Não, eu acho é que naquela altura nós tivemos todos uma hipótese de perceber um bocadinho, se calhar, a vida tal como ela é. Ou seja, nós continuamos a achar, e mesmo acontecendo isto, nós continuamos a achar que nós temos algum controle sobre alguma coisa. E o que se passa é que nós não temos controle absolutamente de nada. Nós não sabemos o segundo a seguir. E ainda assim temos a prepotência de achar e de fazer planos e de fazer, tomar posições e de entrar numa guerra e de fazer isto e de não sei o quê. Acho que, não sei se não deveríamos ter percebido que, se calhar isso é um bocado, eu compreendo que às vezes é um bocado desconfortável, se calhar, não sei se aquilo que nós estávamos a falar, toda a humanidade teve a hipótese de se confrontar com a incerteza e com a finitude e com que tudo pode acabar de um momento para o outro. O que se passa é que naquela altura morreu muita gente, morreu bastante gente, havia o vírus estava provocava naquela altura bastantes coisas a nível respiratório, não sei o quê, portanto, ou se calhar também as pessoas ainda não sabiam bem lidar, não sei. O que se passa é que houve alguma mortalidade, houve alguma incerteza, houve alguma a nossa vida tal como ela era, de ir para o trabalho, vir do trabalho, até ter as nossas condições. Houve muita gente que passou, na minha área, houve muita gente que passou fome, porque não tinha ordenado, não tinha dinheiro, percebes? Sim. E isso, se calhar, podia dar-nos a oportunidade de olhar a vida por outro lado. Se calhar com mais humildade, talvez. Com mais humildade e com mais essencialidade, percebes? Se calhar não vale a pena há algumas coisas que nós fazemos e que damos por instituídas, porque nós nunca sabemos, e se calhar é melhor, por exemplo, esta coisa que depois e que agora está a voltar, esta onda às vezes de ódio em termos de uns para os outros nas redes sociais e não sei o quê, isto é uma coisa que não tem razão de existir. Para mim não há razão de existir quando tu sabes que a vida é tão curta, o tempo é tão precioso e não fazes ideia quando é que ele acaba. Se eu não sei se amanhã aqui estou, porque é que eu hei de estar hoje a perder tempo com coisas que não interessam? Sim, lá está, a gratificação barata e instantânea que se tem dos comentários. Eu tenho uma regra, por exemplo, coisas que sejam passíveis de haver uma certa discórdia, eu não comento nunca se estiver bêbado ou se tiver acabado de acordar. Que é parecido. Isso é quase o mesmo princípio de falar a alguma pessoa ex da nossa vida, relação. É não falar com essa pessoa enquanto estás bem ou acordar. Mas para mim é acordar também, porque ao acordar um gajo, às vezes acordas e pelo menos eu vou ao telemóvel, o que é que se passa no mundo e tal, e às vezes fica aquela cena, não, calma aí. É verdade. Precisamente porque não quero engajar nesse tipo de discurso. O que não quer dizer, por exemplo, se calhar a próxima pessoa com quem eu vou conversar aqui no Desassossego é um comediante que, por acaso nele eu simplesmente deixei de seguir. Ele fez uma piada sobre, até me custa dizer isto, mas fosse só dizer que foi sobre uns pais que mataram uma miúda em Portugal, conhece a história, mas também não queria estar a dizer o nome dela. Sim. E, para mim isso, eu acho que deve ser permitido as pessoas fazerem isso legalmente, acho que liberdade de expressão e o diabo a sete, mas acho feleiro. E acho que as palavras, mas lá está, depende de como se fala, não é? Porque
eu acho que estaria, no meu caso eu simplesmente deixei de seguir, mas acho que também não era má onda da minha parte fazer uma crítica construtiva, não tinha que ser estar ali a tirar pedras nem nada disso. Mas às vezes também, lá está, porque o pessoal está tão habituado a que as pessoas venham aí com 7 pedras na mão, então quando alguém não vem com pedras, é visto como tal. E por exemplo, há um outro comediante que é o Guilherme Duarte, tem um projeto que é para falar noutra coisa. Ele tem uma espécie de rubrica, logo que são os pussies. E ele lê comentários que o criticam, mas eu fico a pensar, eu não gosto de dar pussy, porque é atribuir uma vagina e cobardia, apesar da palavra vir de pusilânime, mas pronto, vou dizer choninhas, que é mais neutro. Ou coninhas. Ou morcão. Mas coninhas também tem... também é a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. E eu, mas choninhas és tu, porque tu é que estás a queixar, a dizer que o pessoal é... Porque queres dizer tudo o que tu quiseres e não queres levar com nenhum feedback das pessoas. E obviamente há pessoas que são mais brutas que outras, está estabelecido, mas acaba por ser tudo posto no mesmo saco. Vivemos na era da generalização, talvez. Sim, há aqui uma coisa... Meu amigo, tens que ir lá para a tua cena. Tenho que ir para a minha cena, não sei que horas é que são. São para aí 6 menos 10. Jesus, deixa-me ir aqui buscar. Dei as horas e eu faço aqui o encerramento. São 6! São 6? Fónix, tenho que ir. Ok. Pá, tenho que ir, tenho. Tá bem. Meu amigo, olha, dava para mais horas, mas a gente falava como eu não aqui... tenho mais cerveja, tenho que acabar agora. Também acabaste logo ao princípio. Pois foi, devia ter trazido duas. Muito obrigado. Obrigado. Foi exatamente o que eu queria. É mesmo este tipo de conversas que eu curto. Daqui a 1 ano ou 2 voltamos a fazer uma... E se não fosse o eu ter que ir para o teatro, isto... E teres mais cerveja, a gente continuava aqui. Obrigado. Obrigado. E é isso, pessoal. Eu neste projeto não costumo fazer nem introdução, nem... Faço uma introdução, mas depois sozinho. Portanto...